Para você que está chegando perdido, esse é o canal Gigante Libertário. Ministro, ainda sobre reações do tribunal, o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo, inclusive o senhor. Levando em conta que esse relatório foi rejeitado, que a CPI já acabou, muita gente, inclusive gente que considera que essa CPI não elucidou nada sobre crime organizado e se equivocou nos indiciamentos, sustenta que é perseguição política mandar investigar o senador, como o senhor defendeu, e mais ainda ameaçar torná-lo inelegível, como fez o ministro Toffoli. Não acho que seja assim. De novo, a vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime organizado e que dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro e queria investigar as famílias do Norte e outras organizações, termine por indiciar ministro do Supremo. No meu caso... Engraçado, né? Chegou no Supremo porque realmente vocês é a quadrilha, vocês são o crime organizado. Simples. Qualquer brasileiro chega nesse consenso, nesse bom senso. Se a CPMI do crime organizado chegou até o STF, porque o STF é o crime organizado. Desde 2018 que vem tomando atitudes absurdas. Impressionante isso. Inclusive, é bom que se diga, por ter dado um habeas corpus. Só isso. E isto vira uma causa para indiciamento. E a mídia vem dizendo que ele só fez isso. Não, ele fez isso que é extremamente grave. E eu, então, Renata, suponho, por que ele fez isto? É grave, né? Muito grave. Deve ser muito grave ter alguém apontando e ter gente vendo o quanto vocês estão roubando toda a sociedade, o quanto vocês estão prejudicando a sociedade, deve ser muito difícil, né, no caso, para vocês. Porque ele está ameaçado pelo crime organizado? Ou, o que pode ser pior, é outra hipótese. Porque ele está sendo financiado pelo crime organizado? Deixa eu lhe fazer um pedido. Exatamente. Quem será que deve estar sendo financiado, né, pelo crime organizado? Será que é o ministro que recebeu 129 milhões? Ou será que é um ex-governador que está apontando o que toda a mídia, o que todo mundo já sabe, que é o quanto vocês são corruptos e ladrão? Só isso, né? Ministro, acho que a gente não tem condições de investigar essas conjecturas aqui. O que eu gostaria de ouvir do senhor é, independentemente de quem é o senador e o que guiou esse pedido dele, a atividade dele na CPI não está coberta pela imunidade parlamentar, ministro? Acho que não. É lógico que não vai estar. Não tá porque é os outros, porque se fosse alguém do PT, alguém da sua corja, com certeza ia estar totalmente imune, né? Como vocês estão, como Alexandre Moraes está fazendo, você está fazendo, que Toffoli fez isso, né? Quando descobriram o resort dele. Vocês estão imunes a tudo. Agora, a sociedade que vê isso e não quer ficar calado, não pode, né? Acho que não. Nós temos uma vasta jurisprudência e você pode se socorrer do jurídico da Globo para dizer que a imunidade comporta excesso. E o excesso não está coberto pela imunidade. Ministro, vamos passar para o caso Master. Em 2023, o Supremo derrubou um impedimento que havia a participação de ministros em julgamentos nos quais parentes deles atuam em escritórios de advocacia que representem alguma parte envolvida.
Se esse impedimento ainda estivesse em vigor, o ministro Alexandre não poderia participar do julgamento do caso Master, assim como o ministro Toffoli não poderia ter suspenso, naquele mesmo ano de 2023, a multa de mais de 10 bilhões de reais imposta à JF no acordo de leniência. Nesses dois casos, ministro, no mérito, o correto não seria o impedimento? Não tem resposta, né? Não tem resposta, né, ministro? Vamos ver. Eu teria que examinar cada caso, Renata. A verdade é que o Supremo fez uma correção na lei, que foi extremamente mal feita. A lei dizia que haveria impedimento em qualquer processo em que um parente tivesse atuado. Portanto, vamos dar um exemplo. Se um parente também é ruim, lei mal feita e que leva a essas consequências. Por isso que o tribunal declarou inconstitucional. Ministro, só para não deixar em aberto para quem nos assiste, a gente está falando do ministro Alexandre, lembrando pelo contrato que o escritório de familiares dele firmou com Daniel Vorcaro. Esse julgamento ainda não aconteceu, é uma questão em aberto se o ministro Alexandre vai participar ou não. E no caso do ministro Toffoli, eu lembro também que ele não se sentiu impedido de aceitar a relatoria, mesmo com todos esses negócios que foram revelados pela imprensa depois, e só saiu do caso quando não tinha mais condições. Mas eu quero... O processo se desenrola na segunda turma. Portanto, hoje nós temos até, vamos chamar assim, um impedimento fático. Em relação ao ministro Toffoli, quando se colocou a questão de sua participação em negócios com o Master, ele, juntamente com o tribunal, decidiu que não poderia continuar no processo. Ministro, deixa eu retomar aqui. Segundo o relato... Ele decidiu que não poderia retomar o processo. Mas se ele sabia que ele estava envolvido nisso, por que ele não saiu desde o começo? Estranho isso, né? Beleza. Toda a sociedade, a gente não sabia de tudo que estava sendo, de tudo que ele estava participando. Mas ele sabia. E por que ele não saiu na hora que o caso foi aberto? Ele saiu depois de muita pressão, diga-se de passagem. Por que ele não saiu na hora? Ele sabia que ele estava envolvido. Ou ele só ficou sabendo quando saiu na mídia? Da imprensa, o senhor já disse que não viu problemas nem na conduta do ministro Alexandre, nem na conduta do ministro Toffoli no caso do Banco Master. Mas uma parcela expressiva dos brasileiros não pensa assim. Não caberiam, no seu entender, pelo menos explicações mais esclarecedoras sobre a natureza da relação que eles ou familiares deles tiveram com Daniel Vorcaro? Que cada qual terá que fazer o devido encaminhamento. O que me parece que é importante que se diga é que esta questão do Vorcaro, Master e tudo mais, que a imprensa, ou parte da imprensa, transformou num case do Supremo Tribunal Federal, é um problema talvez mais profundo, que revela problemas de regulação, participação do sistema financeiro. A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Vorcaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse buscar o endereço do caso Vorcaro, do caso Master, eu veria ele na Faria Lima. Ministro, eu acho que... Como não? Como não? Vocês estão amplamente envolvidos, tentando vender para o BRB, tentando passar título na Caixa. Isso tudo vocês estavam forçando essa compra, essa venda do Master. E como é que vocês... É na Faria Lima, o problema é na Faria Lima. E o resort de Toffoli? E os 129 milhões de Alexandre de Moraes?
A gente pode procurar os endereços do caso Master, onde quer que a gente queira, e o papel da imprensa é procurar em todos os lugares possíveis. Mas me parece que caiu no colo do noticiário, do público, a participação, o envolvimento de ministros do Supremo com Daniel Worcaro. Então, não é assim que saiu uma ideia da nossa cabeça. Mas vou lhe fazer uma outra pergunta relativa a isso também. Neste momento em que avançam as tratativas para uma possível delação de Worcaro, o ministro Alexandre tirou da gaveta uma ação apresentada em 2021 pelo PT, questionando as atuais regras para colaborações premiadas. Eu não vou perguntar, claro, como é que o senhor pretende votar nessa matéria, isso é uma questão futura. Eu foco numa questão anterior. A coincidência temporal entre as duas coisas não é ruim para a imagem do STF? Não é natural que as pessoas vejam no resgate dessa ação uma tentativa de evitar ou pelo menos de reduzir o dano de uma delação do Worcaro? Renata, no passado a gente dizia que nós tínhamos 150 ou 180 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 180 ou 200 milhões de juristas, todos palpitando sobre coisas do Supremo, sobre impedimento, suspeição. Nós temos uma série de... Não, seu ministro. Não tem 200 de jurista, não. Não precisa você ser formado em direito para ver o que vocês estão fazendo desde 2018, a eleição de 2022, colocando o dedão na balança. Não precisa você ser formado em direito para saber que o que vocês estão fazendo é proteger o próprio rabo. É simplesmente isso. Puramente política. Vocês estão agindo como político. E toda a sociedade está vendo, não precisa ninguém ser formado em direito. A gente está sentindo no bolso. O cidadão brasileiro está sentindo no bolso, está sentindo no cotidiano, tanto que vocês estão atrapalhando a vida da gente. Não é obrigado a gente saber jurisprudência, que diga-se de passagem, vocês eram obrigados a saber e não sabem. Isso lembra muito a Carmen Lúcia, né? Dizendo, temos 200 milhões de tiraninhos. Vocês acham que vocês estão acima da sociedade. Vocês acham que vocês... É a lei, né? Vocês podem. Não, todo o resto não pode, mas vocês podem. Vocês roubam, vocês fazem tudo. E agora tem 200 milhões de juristas, né? Não precisa ser para ver o absurdo que vocês estão fazendo e o quanto vocês estão acabando com o Brasil. Processos aqui, milhares de processos no gabinete. Por que um processo é pautado e não outro, eu não sei dizer. Até porque eu só respondo pelo meu gabinete. Pois é, mas o processo de Bolsonaro foi assim, né? Correu a denúncia foi num ano, no outro ano o cara estava condenado e preso. Agora, do Banco Master, não. O Banco Master não pode delatar. Mauro Cid poderia, né? A delação de Mauro Cid foi válida, né, para vocês. Agora, a do Worcaro não pode. Não, que isso, vai chegar na gente, não, que isso. É para os outros lá, vai investigar Faria Lima. A gente não pode, não. A gente está roubando, está ganhando um dinheirinho, mas não pode investigar a gente, né? Processo e um diálogo com a corte. Ministro, eu acho importante colocar aqui, registrar que o senhor sempre foi um crítico das delações e de outros institutos, como das prisões alongadas. Essa sempre foi uma questão para o senhor. Mas, por outro lado, eu pondero que é impossível a gente não colocar essa questão no contexto atual, ministro. Ninguém aqui está querendo ser jurista, mas como é que as pessoas olham para o que está acontecendo, olham para o resgate dessa ação pelo ministro Alexandre e não pensam algo como: ele não viu problema na delação do Mauro Cid, mas aparentemente ele está vendo problema agora na delação do Worcaro. Não é um raciocínio natural por parte das pessoas? Não é legítimo que elas façam essa pergunta? Do que está acontecendo, né? Não, é legítimo que se faça a pergunta e que se esclareça e que as pessoas respondam. Difícil, né? Muito difícil.